duas formas que a análise quant ela pode ajudar você que é investidor holder. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, que seriam entre 10 mil até 99 mil reais. Obviamente, dependendo das nossas raízes que a gente considera aqui no nosso plano 5, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simetria, eu que estou aqui com você ao longo de 365 dias. Já se passaram aí mais de 100, mas ainda falta muito aí para a gente concluir nosso plano 5. Plano que vai te ajudar a chegar a esses primeiros 5 dígitos, e aí, como eu sempre falo, não tem problema se você ainda vai chegar no seu 4º dígito, ou se você já chegou no 5º, já está rumo ao 6º dígito, até mesmo se você já chegou no 6º dígito. Tudo que a gente vai falar ao longo desse período, com certeza vai te ajudar. E outra coisa que eu sempre falo também é que não adianta ficar só no plano, né? Ficar só na teoria, tem que executar mensalmente, que é a parte do comprometimento que eu falei anteriormente. O comprometimento, eu tenho o comprometimento de mostrar aqui conteúdo de valor para você em torno de renda variável, mas principalmente focando na nossa visão quant. A gente fala sobre isso aqui no nosso plano 5 também, mas a gente fala sobre investimentos de uma forma geral, porque eu sei que tem muita gente que precisa também daquela base para começar a investir. Mas enfim, o tema de hoje é de que forma a análise quant pode ajudar você que é investidor do tipo holder. Lembrando que eu sempre falo aqui que holder não existe, mas é apenas para uma pequena provocação, né? Mas enfim, vamos lá no nosso vídeo. Primeiro, para considerar que há essa possibilidade de ajuda da nossa análise quant, eu vou classificar o holder em 2 tipos aqui, tá? Eu vou colocar aqui na nossa lousa para a gente entender melhor essa questão aí. Apesar de eu colocar holder não existe, por que holder não existe? Eu falo sempre, né, isso. Porque, na verdade, tudo vai ser uma operação de trade, né? O holder, teoricamente, é aquela pessoa que vai manter a posição por um período maior de tempo, mas nunca se sabe. Eu mesmo já assinei lá no passado empresas de research e que havia um processo de venda também de ativos, muitas vezes muito rápido também. Então, não necessariamente holder está totalmente relacionado ao tempo que se mantém a posição. Mas, enfim. Outra questão com relação ao holder, geralmente o holder utiliza análise fundamentalista para tomada de decisão. Como eu falei nos vídeos anteriores, há um processo de tomada de decisão. Investir é um processo de tomada de decisão e o holder utiliza geralmente análise fundamentalista. Mas eu vou classificar 2 tipos de holder aqui. Vamos ver aqui. Vamos considerar aqui 2 tipos de holder, na verdade, né? O holder que trabalha com crescimento, ou seja, ações de crescimento. Nesse caso, aqui no termo em inglês é o growth. Você vai enxergar por aí, você vai ouvir por aí, tá? E nesse caso do crescimento, qual é a ideia aqui, né? Nas ações, nos ativos de crescimento. Não apenas ações, tá? Podem ser também de fundos imobiliários, estoques, que são as americanas, as ações americanas, REITs também, até mesmo ETFs, poderia ter essa ideia, tá? Fazendo um gráfico aqui, é como se a gente tivesse mais ou menos isso daqui, né? As ações de crescimento, elas têm mais ou menos, colocando de uma forma bem didática, né? Elas crescem ao longo de um tempo, né? Lembrando aqui que eu estou falando sempre ao longo de um tempo. E o seu valor intrínseco, né? Na verdade, muitas vezes vai estar por aqui também. Estou fazendo de maneira didática, né? Ou seja, teoricamente, aquela ação ela está sendo vendida a um preço maior que o seu valor intrínseco. Isso implica algumas coisas, tá? Dentre elas, algumas coisas, por exemplo, tem um PL, que é o preço sobre lucro, esses ativos aí, né? Muito elevado, alto, né? E uma outra característica também, ela tem um dividend yield, né? Que é a porcentagem lá em relação ao preço pago, porcentagem de dividendos, né? Muito baixo, tá? Em alguns casos, quando a gente está falando principalmente no exterior, o dividend yield é 0, né? Ou seja, não se paga dividendo algum. Então, as ações de crescimento, melhor falando, os ativos de crescimento, eles têm essa característica, tá? Já uma outra vertente do holder seria aquele holder que trabalha com ativos de valor, no termo em inglês value. Nessa situação aqui, a gente vai ter alguma coisa desse tipo aqui, também ao longo de um tempo, e eu vou ter um preço aqui, né, de um determinado ativo.
com base, obviamente, tudo aqui com base em análise fundamentalista, né? Nesse caso, obviamente eu estou fazendo o gráfico aqui só para facilitar a vida, tá? A gente pode ter uma situação desse tipo. O preço caindo, mas aquele ativo, na verdade, tem um valor intrínseco aqui maior, tá? Isso aqui a gente chama aqui margem de segurança, né? Tem essa margem aqui de segurança, ou seja, uma diferença entre o preço colocado lá em tela e o preço realmente que vale aquele ativo. Característica desse tipo de ativo aqui, lembrando que pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário, pode ser uma stock, pode ser um REIT ou até mesmo um ETF. Então a gente vai ter aqui um preço sobre lucro geralmente muito baixo e um dividend yield alto, tá? A gente já pode concluir aqui que nesse caso aqui, esse cara aqui, o que trabalha com o valor, o foco vai ser dividendos. Enquanto que o outro lá, o foco aqui vai ser ganho capital. Se você for olhar conteúdo aqui no YouTube, você vai ver que alguns têm esse tipo de foco, tá? Foco dividendos, geralmente são xiitas, né? Eles não querem saber de mais nada além dos dividendos, tá? Que inclusive falam mal sobre ganho capital, sobre crescimento patrimonial. Então, a gente aqui na Symmetry não enxerga dessa maneira, tá? A gente enxerga aqui, eu sempre cito aqui o T. Harv Eker, né? O T. Harv Eker é o autor do livro O Segredo da Mente Milionária, que rico, ele fala, segundo o T. Harv Eker, quando tem duas coisas boas, ele não escolhe uma ou outra, ele pega as duas, tá? Então a minha filosofia é exatamente essa, eu não escolho uma ou outra, eu pego os dois, tá? Principalmente que a questão de dividendos, aí entrando já mais em questões polêmicas, para mim, eu enxergo ela como mais didática, né? Uma questão mais didática, mais pedagógica que eu falo para o investidor, principalmente para aquele que está iniciando. Ele receber esses dividendos, ele se sente mais gratificado, em vez de trabalhar simplesmente com crescimento, que muitas vezes está sensível à volatilidade, né? Ele é mais sensível à volatilidade, tem que se acostumar com relação a isso, e aí ele se sente mais, ou ela se sente mais. Então, por isso que os dividendos ele tem esse caráter pedagógico, muito interessante. Então, hoje, por exemplo, eu estou mais focado em crescimento, ou seja, ações de crescimento. Por quê? Aí é que eu falo que são as duas formas que o análise quântica poderia ajudar o holder, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem um método VAPT, né? O método VAPT é exatamente um método que a gente desenvolveu aqui, que é baseado em ciência de dados, machine learning, inteligência artificial. A gente usa tudo isso aí, tá? E que a gente fornece dados de entrada. Esses dados vão ser processados através dos nossos modelos que a gente já testou e validou, e inclusive a gente usa na prática isso. E isso aqui vai gerar um rank Vapting. Esse rank Vapting, que é um ranking de ativos, de todos esses tipos de ativos que a gente falou anteriormente, ações, fundos imobiliários, estoques, REITs e ETFs. Nesse caso, o rank VAPT aqui, ele tem um foco em crescimento. Ativos de crescimento, tá? Por exemplo, eu vi agora a última, a gente fornece para os nossos assinantes a cada 15 dias rank VAPT de vários ativos, centenas de ativos. E no último rank VAPT do Brasil, Ações Brasil, eu verifiquei que a maioria dos ativos lá, no topo do rank VAPT, não são ativos que estão lá na composição do índice de dividendos, né? A gente ranqueia, seleciona também lá, você pode selecionar os ativos de dividendos, de small caps, ou inclusive fora de qualquer um desses índices aí. E a gente observa que a presença maior é de ativos lá que não estão no ranking do IDIV, né? Índice de dividendos da Bovespa. Mesma coisa lá no S&P 500 também. Então, ele tem mais esse perfil de crescimento, tá? Esses ativos de crescimento. É o nosso método rank VAPT nesse momento, tá? Então, para o holder que tem também esse viés de crescimento, ele pode ajudar. O rank VAPT, como eu falei, hoje ele pode ser utilizado, os ativos de dividendos estão lá também, mas, como eu falei, não é o principal foco
mas você pode ajustar lá, de repente, para enxergar quais são os ativos que estão mais descontados, com maior margem. A gente usa um método lá de regressão, um método que, inclusive, a gente conversa lá na nossa Masterclass, e você consegue enxergar aqueles ativos que têm maior margem de segurança ali, de acordo com a nossa metodologia, tá? Não de acordo com uma metodologia fundamentalista, tá? Isso é análise quântica que a gente está fazendo. Ou seja, o foco, crescimento, mais ou menos a gente pode utilizar aqui dividendos. Temos planejamento de desenvolver soluções. Esse aqui é o método Vaptin. Vou colocar aqui Growth, crescimento, né? Mas também estamos em fase de planejamento de um outro método também. De outro método não, seria o método Vapt também, em que fornecesse ranqueamentos, mas com foco em valor, ou seja, com foco mais em dividendos. Esse aqui ainda não está em desenvolvimento, tá? Só reforçando isso aqui. Aí seria algo dedicado, lembra que eu falei anteriormente que geralmente o holder ele pode ter esses dois vieses, né? Ativos de crescimento ou ativos de valor com foco em dividendos. Mas, como eu falei, pode ter gente que somente acredita em dividendos, não quer saber de ativos de valor, de crescimento, com PL elevado, que não paga dividendos. Então, para esses aí, a gente vai desenvolver, obviamente está em planejamento, aqui vou colocar em planejamento, exatamente um ranking para esse, especificamente dividendos. Obviamente vai depender da demanda, se a gente enxergar que os nossos assinantes, os nossos ouvintes aqui do nosso conteúdo têm interesse cada vez maior nisso aí, a gente pode acelerar esse processo. Então, por exemplo, você pode deixar aqui no comentário se você tem interesse em uma solução desse tipo com foco em dividendos, sendo que a nossa solução com foco em crescimentos já existe, tá? Já existe aqui, vou colocar até aqui. Essa aqui é a existente já, é que temos hoje. Essa é a que temos hoje, é a existente aqui, atual, né? A nossa atual. A gente vai aperfeiçoando a nossa plataforma, né? Que basicamente, nesse momento, a gente fornece planilhas em Excel para os nossos assinantes, em que eles enxergam rapidamente quais são esses ativos. Mesma coisa a gente pode estar planejando lá para o dividendos. Então, são essas duas maneiras que a análise quant pode ajudar os investidores holders. Tá? Não pensando que análise quant é simplesmente para quem faz trade, né? Principalmente para o day trade. Eles podem utilizar, a gente vai falar de que forma também a nossa análise quant pode ajudar o pessoal que trabalha no trading, que é exatamente a compra e venda de ativos em mais curto prazo, podendo inclusive ser no diário. Mas enfim, hoje a gente está falando do holder, aquele que vai manter em posição por mais tempo. Então são essas duas formas que a gente pode ajudar o holder. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar comentário, compartilha com o seu amigo aí que é holder também, para ele entender que existe essa possibilidade de quant também dar esse suporte, esse insight na decisão. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Abraço e até mais.